A França é um país localizado na Europa Ocidental, banhado pelo Oceano Atlântico ao norte e a oeste e pelo Mar Mediterrâneo ao sul, e que faz fronteira com a Bélgica e Luxemburgo ao norte, com a Alemanha a nordeste, com a Suíça a leste, com Itália e Mônaco a sudeste e com Andorra e Espanha ao sul, e que possui vários outros territórios ultramarinos espalhados pelo mundo. Com uma área de aproximadamente 643.801 km², considerando os territórios ultramarinos, a França é o segundo maior país da Europa e o 42º maior país do mundo. E com uma população estimada em cerca de 66.800.000 habitantes, a França é o quinto país mais populoso da Europa e o 23º mais populoso do mundo. Nesse vídeo, vamos conhecer a rica história desse país marcado por guerras e que mantém seu status secular como um centro global de arte, ciência e filosofia. Se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. O fóssil humano mais antigo encontrado no atual território francês é o homem de Tautavel, um crânio do Homo erectus datado de 570 mil anos atrás. A presença do homem de Neandertal é constatada na atual França há pelo menos 335 mil anos atrás, enquanto que o Homo sapiens chegou na região da França há cerca de 54 mil anos, de acordo com evidências encontradas na caverna Mandrin no sudeste do país. Desse momento até o início do período neolítico por volta de 5000 a.C., diversas culturas se desenvolveram no atual território francês e deixaram vários registros como pinturas rupestres, estatuetas e um complexo sistema de cavernas. A partir de 5000 a.C., ocorreu a adoção da agricultura, o desenvolvimento de ferramentas e da cerâmica e o estabelecimento de assentamentos maiores e mais complexos. Por volta de 4500 a.C., a região da atual França foi ocupada pela cultura russa e pela cultura armoricana. São datadas entre 4500 e 3300 a.C. os famosos monumentos megalíticos chamados de Pedras de Karnak, encontrados na costa sul da Bretanha. Mais ou menos em 2800 a.C., o atual território francês foi totalmente ocupado pela cultura Belbíker, por volta de 1600 a.C. pela cultura Túmulos e mais ou menos em 1300 a.C. pela cultura Urnfield. Por volta de 700 a.C., no início da Idade do Ferro, surgiu a cultura Hallstatt. Em 600 a.C., os gregos jônicos fundaram na costa do Mediterrâneo a cidade de Massália, a atual Marsella, sendo considerada a cidade mais antiga da França. E mais ou menos em 450 a.C., a cultura Hallstatt foi seguida pela cultura Latene, que deu origem a um conjunto de povos indo-europeus conhecido como os povos celtas, identificados pelo uso de línguas celtas e outras semelhanças culturais. A partir do século II a.C., os romanos passaram a chamar a região correspondente à atual França de Gália. O sudoeste da Gália era habitada pelo povo aquitano, enquanto que os celtas que habitavam essa região e falavam a língua gaulesa eram chamados de gauleses. Em 122 a.C., a República Romana conquistou parte do sul da atual França, dando à região o nome de Província Nostra, e que no ano seguinte se tornou a província da Gália Narbonense. Em 58 a.C., tiveram início as Guerras Gálicas, travadas pelo então general romano Júlio César contra os povos da Gália, que lutaram para defender suas terras contra uma agressiva campanha romana e culminou na decisiva Batalha de Alésia em 52 a.C. Essa batalha terminou com a derrota dos gauleses e a rendição do líder gaulês Vercingetorix. Ainda nesse ano, foi estabelecido por Júlio César o assentamento que daria origem à cidade de Paris, e no ano seguinte toda a região da Gália foi conquistada pelos romanos. Com o passar do tempo, a Gália foi sendo dividida em províncias e a sua população foi deslocada para evitar que as identidades locais se tornassem uma ameaça para o Império Romano. Por volta do ano 409, teve início uma migração de bretões vindos da Grã-Bretanha que ocuparam a região da Armórica, e em 411, como consequência das migrações bárbaras, os burgúndios estabeleceram a oeste do rio Reno o Reino dos Burgúndios. Em 418,
a província da Aquitânia foi entregue aos visigodos em troca do seu apoio contra as tribos dos vândalos, e eles estabeleceram o reino visigótico com sua capital em Toulouse. Em 451, ocorreu a Batalha dos Campos Cataláunicos, entre uma coalizão liderada pelo general romano Flávio Aécio e o rei visigodo Teodorico I, e os hunos e seus vassalos liderados pelo rei Átila o Huno. Os romanos e os visigodos derrotaram os hunos, e a Aquitânia foi definitivamente deixada para os visigodos, que logo conquistaram uma grande parte do sul da Gália. Em 461, quando o imperador romano Majoriano foi morto por ordens do general romano Ricímero, o mestre dos soldados da Gália romana Egídio manteve o seu domínio provincial, criando o reino de Soissons, que existiu como um estado residual do Império Romano do Ocidente após a sua queda em 476. Em 481, as tribos dos francos foram unificadas sob o governo do rei Clovis I da dinastia Merovingia, dando origem ao Reino Franco. Em 486, na Batalha de Soissons, Clovis derrotou o rei Siagrio e conquistou todo o seu território, unificando praticamente todo o norte da atual França sob o seu domínio. E em 496, os francos derrotaram os alamanos na Batalha de Tolbiac e incorporaram a Alamanha aos seus domínios. Ainda nesse ano, teve início as guerras franco-visigóticas e Clovis I prometeu se converter ao cristianismo em caso de vitória contra os visigodos. Em 507, a região da Aquitânia foi conquistada pelos francos. Então, em 508, Clovis se converteu ao catolicismo e ainda nesse ano fez da cidade de Paris a capital do Reino Franco. Com a morte de Clovis I em 511, o Reino Franco foi dividido entre seus filhos seguindo a tradição franca, e em 613 foi novamente reunificado sob o reinado de Clotário II. Por volta de 716, os muçulmanos de Al-Andalus chegaram nos Montes Pirineus e pretendiam derrotar os francos na tentativa de conquistar todos os territórios em volta do Mediterrâneo. Em 719, eles conquistaram a região da Septimânia, mas em 721 foram derrotados pelo Duque Odo o Grande da Aquitânia na Batalha de Toulouse. E em 732, o Duque Carlos Martel derrotou os invasores de forma definitiva na Batalha de Tours, salvando a Europa do domínio muçulmano e conquistando prestígio entre os francos. Isso levou à ascensão de seu filho Pipino o Breve ao trono em 751, dando início à dinastia carolíngia. Com a morte de Pipino o Breve em 768, o reino franco foi dividido entre seus filhos Carlos Magno e Carlomano. Mas com a morte de Carlomano já em 771, Carlos Magno passou a governar todo o reino sozinho. No Natal do ano 800, graças aos seus serviços prestados à Igreja na defesa dos estados papais contra os lombardos, Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III, imperador de Roma, dando vida a esse título na Europa Ocidental mais de 3 séculos depois da queda do Império Romano do Ocidente e dando origem ao chamado Império Carolíngio. Seguindo a tradição franca, Carlos Magno queria dividir o território do Reino Franco entre seus filhos, mas no ano da sua morte em 814, apenas seu filho Luís I Piedoso estava vivo. Luís herdou então todos os domínios do seu pai e o título de imperador. Mais tarde, Luís quis quebrar a tradição e passar todas as suas terras para apenas um de seus filhos, Lotário I, o que acabou resultando em uma guerra civil após a sua morte em 840, quando Lotário I passou a reivindicar a soberania sobre todo o território. Essa guerra terminou com a assinatura do Tratado de Verdun em 843, que dividiu o Reino Franco em 3 partes: a França Ocidental, governada por Carlos II Calvo, a França Central, governada por Lotário I, e a França Oriental, governada por Luís II Germânico. Em 855, em seu leito de morte, Lotário I dividiu a França Central entre seus filhos, dando origem aos reinos da Itália, que ficou com Ludovico II o Jovem, Provença e Borgonha-Sigurana, que ficou com Carlos de Provença, e a Lotaríngia, que ficou com Lotário II. Em 870, após as mortes de Carlos de Provença e Lotário II, os reinos da Provença e Borgonha e da Lotaríngia foram divididos entre os reinos da Itália, da França Ocidental e da França Oriental, através do Tratado de Meissen.
Nessa época, os vikings que já ocupavam o Reino da Bretanha realizaram diversos ataques a Paris através do rio Sena, resultando no cerco de Paris de 885 a 886. Na luta contra os vikings, o conde Odo de Paris da dinastia Robertina alcançou fama e se tornou rei da França Ocidental em 888. Em 919, na França Oriental, a realeza franca foi substituída por uma realeza saxônica otoniana, quando o duque da Saxônia Henrique I o Passarinheiro recebeu o título de rei da Germânia. A França Oriental passou a ser conhecida então como o Reino da Germânia. Em 939, os vikings foram expulsos da Bretanha e no lugar do Reino da Bretanha foi estabelecido o Ducado da Bretanha. Em 987, o último rei carolíngio Luís V o Indolente foi substituído pelo nobre Hugo Capeto, o fundador da Casa de Capeto, que foi eleito rei Hugo I o Grande, dando início à dinastia capetiana, também conhecida como Casa da França e dando origem ao Reino da França. Em 1152, o duque da Normandia e conde de Anjou Henrique Plantageneta se casou com Leonor da Aquitânia, adquirindo assim o Ducado da Aquitânia. E em 1154, após assumir o trono da Inglaterra como Henrique II, deu origem a um Império Angevino que durou até 1214. Nesse ano, ocorreu a Batalha de Bouvines entre ingleses e franceses. O então rei da França Felipe II Augusto derrotou o rei John Lachlan da Inglaterra e anexou as regiões da Normandia e de Anjou. E após o Tratado de Paris de 1259 e um acordo de paz entre França e Inglaterra, os novos limites da Aquitânia foram fixados e o ducado passou a ser chamado de Guyenne. Só que a tensão entre as casas de Capeto e Plantageneta continuou crescendo, e as disputas feudais sobre a região de Guyenne resultou na Guerra dos 100 Anos em 1337, quando o rei Eduardo III da Inglaterra reivindicou o trono da França. Para piorar a situação na França, durante a guerra entre 1347 e 1352, a peste bubônica atingiu o país que era o mais populoso da Europa na época e resultou em uma grande catástrofe. Em 1453, ocorreu a Batalha de Castillon, o último confronto da Guerra dos 100 Anos, que durou na verdade 116 anos e terminou com a vitória francesa. Após a guerra, apenas a cidade de Calais e as Ilhas do Canal permaneceram sob o domínio inglês. Nesse momento, teve início o Renascimento francês, com o desenvolvimento cultural e a padronização do francês, que se tornou a língua oficial da França e da aristocracia da Europa. Em 1494, a França se envolveu nas longas guerras italianas que duraria até 1559. Nesse período, em 1532, o Ducado da Bretanha foi incorporado ao Reino da França. 2 anos depois, o explorador francês Jacques Cartier navegou pelo Golfo de São Lourenço, onde em 24 de julho plantou uma cruz de 10 metros com a frase "Viva o Rei da França". Ele tomou posse do território em nome do rei Francisco I e que foi nomeado de Nova França, e no ano seguinte estabeleceu no local a colônia do Canadá, dando início à colonização francesa da América do Norte e ao chamado Primeiro Império Colonial Francês. E em 1558, o general francês Francisco de Lorena tomou a cidade de Calais dos ingleses. Em 1562, teve início na França as Guerras Religiosas Francesas, depois que a Reforma Protestante foi inspirada na França pelo pastor João Calvino, figura principal no desenvolvimento do calvinismo. As Guerras Religiosas Francesas duraram até 1598. Entre 2 e 4 milhões de pessoas pereceram devido à guerra, e a monarquia francesa foi severamente enfraquecida. Em 1618, teve início a Guerra dos 30 Anos no Sacro Império Romano-Germânico que devastou o império. A França entrou na guerra em aliança com a Suécia e conquistou consideráveis porções de terra. Em 1624, os franceses começaram a ocupar a costa do atual Senegal, estabeleceram entrepostos comerciais e deram início ao processo de colonização francesa na África. Nesse mesmo ano, o rei Luís XIII da França ordenou a instalação dos primeiros colonos na região das Guianas na América do Sul. Então, em 1630, os franceses estabeleceram o primeiro povoado nas margens do rio Sinamari e, em 1643, cerca de 400 colonos fundaram a colônia da Guiana Francesa.
A Guerra dos 30 Anos terminou com a assinatura da Paz de Westfália em 1648 e alterou o equilíbrio de poder na Europa em favor da França. Em 1659, foi assinado entre a França e a Espanha o Tratado dos Pirineus, que pôs fim à Guerra Franco-Espanhola iniciada durante a Guerra dos 30 Anos e deu à França parte do norte da Catalunha e o Condado de Artois. A partir desse momento, o rei Luís XIV, também conhecido como Rei Sol, procurou eliminar os resquícios do feudalismo na França e enfraquecer a aristocracia, consolidando um sistema de governo monárquico absoluto. Em 1664, Luís XIV fundou a Companhia das Índias Orientais para se envolver no comércio na Índia, e em 1673, os franceses estabeleceram a colônia de Pondichéry na costa sudeste do subcontinente indiano, dando início à colonização francesa na Índia. Só que ao longo do seu reinado, Luís XIV viu a França envolvida em diversas guerras que drenaram o tesouro do país. Em 1715, Luís XIV morreu e foi substituído por seu bisneto Luís XV com 5 anos na época, sob a regência do Duque Felipe II de Orleans. Durante o reinado de Luís XV, a França se envolveu em mais conflitos, tendo como principal a Guerra dos 7 Anos, entre uma coalizão liderada pela França e a Áustria contra uma coalizão liderada por Grã-Bretanha e Prússia. Essa guerra terminou com a derrota francesa e com a assinatura do Tratado de Paris de 1763, a França perdeu seu vasto império na América do Norte e outras colônias no Caribe. Após essa dura derrota, a França começou a se reconstruir e buscou vingança sob o comando do general Etienne François. Em 1766, a França anexou a região de Lorena e no ano seguinte comprou a Córcega da República de Gênova. E vendo uma oportunidade de vingança contra os britânicos, assinou uma aliança com os norte-americanos durante a Revolução Americana. Só que a França terminou o conflito com enormes dívidas e o pequeno ganho da ilha de Tobago. Ainda no século XVIII, floresceu na França um movimento intelectual que ficou conhecido como Iluminismo francês, tendo como principais figuras o escritor e filósofo François-Marie Arouet, mais conhecido como Voltaire, e o filósofo, historiador e político Charles-Louis de Secondat, mais conhecido como Montesquieu. Uma combinação de fatores sociais, políticos e econômicos que o então rei Luís XVI se demonstrou incapaz de administrar, levou a uma crise financeira e social generalizada. Essa crise levou a agitações como o Dia dos Azulejos em 1788 e a convocação de uma Assembleia Geral chamada de Estados Gerais de 1789, que deu início a um período de mudança política e social conhecido como a Revolução Francesa. Em julho desse ano, ocorreu a tomada da Bastilha, quando revolucionários tentaram invadir e tomar o controle do arsenal medieval e a prisão política conhecida como Bastilha. E a tentativa de fuga de Luís XVI em 1791 desacreditou ainda mais a monarquia. Em 1792, teve início a Guerra da Primeira Coalizão, quando várias potências europeias lutaram contra a França buscando conquistar parte do seu território. Após a eclosão das guerras revolucionárias francesas em abril desse ano, a monarquia foi substituída pela Primeira República Francesa em setembro, seguida pela execução de Luís XVI em janeiro do ano seguinte. Em 1798, teve início a Guerra da Segunda Coalizão, outra guerra travada por várias monarquias europeias, mas dessa vez na tentativa de conter a expansão da República Francesa. Em março de 1799, ocorreu o golpe de 18 de Brumário, que levou o general Napoleão Bonaparte ao poder como o primeiro cônsul da Primeira República Francesa e pôs fim à Revolução Francesa. Em 1803, o Reino Unido, que estava sob constante ameaça de uma invasão francesa, declarou guerra à França, dando início às Guerras Napoleônicas. Em 1804, Napoleão foi intitulado pelo Senado como Imperador dos Franceses, dando origem ao Primeiro Império Francês. Durante as Guerras Napoleônicas, várias outras coalizões foram formadas para conter o avanço do Império de Napoleão, que mesmo assim conquistou diversos territórios e estabeleceu vários estados fantoches pela Europa. Só que em 1812, a desastrosa invasão francesa da Rússia custou aos franceses muitos soldados
e foi decisiva na derrota de Napoleão para a Sexta Coalizão em 1814. Napoleão abdicou em 6 de abril desse ano e foi exilado na ilha de Elba. Após a derrota de Napoleão, as reuniões do Congresso de Viena entre 1814 e 1815 reverteram as mudanças políticas que ocorreram durante a guerra. Mas em 1815, Napoleão retornou de forma repentina, formou um exército e marchou contra seus inimigos na Guerra dos 100 Dias, ou Guerra da Sétima Coalizão. Essa guerra terminou com a derrota de Napoleão na Batalha de Waterloo em 1815 e seu exílio na ilha de Santa Helena, e a monarquia na França foi restaurada sob o reinado de Luís XVIII. O poder real foi mantido na França até a Revolução Francesa de 1848, que derrubou o rei Luís Filipe I e instalou a Segunda República Francesa, tendo o sobrinho de Napoleão, Luís Napoleão Bonaparte, como presidente. Em 2 de dezembro de 1852, Luís Bonaparte se autoproclamou imperador dos franceses como Napoleão III, dando origem ao Segundo Império Francês e dando início a um período de conquistas significativas em infraestrutura e economia, enquanto a França se reafirmava como a potência dominante na Europa continental. No ano seguinte, sob as ordens de Napoleão III, o almirante Février de Poix tomou posse formal do arquipélago da Nova Caledônia, sendo a primeira colônia francesa na Oceania. Em resposta a incidentes envolvendo missionários católicos no Vietnã, os franceses atacaram em 1858 o porto de Da Nang. Em 1863, a França estabeleceu um protetorado sobre o Camboja e até 1867 conquistou a cidade vietnamita de Saigon e 6 províncias do sul. Só que com a derrota na Guerra Franco-Prussiana em 1870, o Segundo Império Francês perdeu a região da Alsácia-Lorena e entrou em colapso, levando à queda de Napoleão III nesse mesmo ano e resultando no estabelecimento da Terceira República Francesa. Em 18 de março de 1871, um governo revolucionário francês conhecido como Comuna de Paris tomou o poder em Paris e controlou partes da cidade até o dia 28 de maio. Depois disso, a Terceira República promoveu a modernização da França, com reformas educacionais e tentativas de criar uma identidade nacional unificada. Movimentos culturais e artísticos refletiram essas mudanças sociais, contribuindo para o rico legado cultural da França. E a chamada Belle Époque emergiu como um período de florescimento cultural e de paz, ofuscado pelas crescentes ameaças de guerra e discórdia interna. Em 1884, a Conferência de Berlim consolidou o vasto império colonial francês na África, e em 1887, vários protetorados franceses no Sudeste Asiático foram unificados na colônia conhecida como Indochina Francesa. Em 1903, depois de ter reivindicado várias ilhas e estabelecido colônias como Tahiti em 1880, a França criou os estabelecimentos franceses na Oceania. Em 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial e a França foi invadida pelas forças alemãs e defendida pelo Reino Unido. Durante o conflito, a guerra de trincheiras prevaleceu na frente ocidental e os aliados saíram vitoriosos com um enorme custo humano, com cerca de 3.400.000 franceses mortos. Após a assinatura do Tratado de Versalhes de 1919, que marcou o fim da guerra, a França recuperou a região da Alsácia-Lorena e em 1920 assumiu o controle dos territórios da Síria e do Líbano. Com isso, o chamado Segundo Império Colonial Francês atingiu seu apogeu territorial com cerca de 11.500.000 km², se tornando assim o sexto maior império da história. O período pós-Primeira Guerra foi marcado por grandes tensões internacionais e reformas sociais introduzidas pelo governo da Frente Popular, como férias anuais, jornadas de trabalho de 8 horas e mulheres no governo. A invasão da Polônia pela Alemanha em 1º de setembro de 1939 levou a França a declarar guerra à Alemanha junto com o Reino Unido, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então, em maio de 1940, a Alemanha deu início à Batalha da França, também chamada de Campanha Ocidental, invadindo a Bélgica, os Países Baixos, Luxemburgo e partes da França. Os alemães avançaram para o interior do território francês
e ocuparam Paris em 14 de junho. No dia 22, foi assinado o armistício de 22 de junho de 1940 e em 10 de julho foi estabelecido o governo da França de Vichy, um regime colaboracionista ocupado pelos alemães com sede na cidade de Vichy e liderado pelo marechal francês Philippe Pétain. Após a queda da Terceira República Francesa, foi estabelecida a França Livre, um governo de resistência no exílio liderado pelo general Charles de Gaulle. E em 3 de junho de 1944, foi estabelecido o governo provisório da República Francesa, tendo de Gaulle como presidente. Em 6 de junho, ocorreu o desembarque na Normandia, uma operação das forças aliadas com o codinome Operação Netuno e mais conhecido como Dia D, que deu início à libertação da França e do restante da Europa Ocidental. E em 25 de agosto de 1944, com a libertação de Paris, a França foi finalmente libertada. Durante a guerra, a França perdeu um total de 217.600 soldados e cerca de 360.000 civis. No dia 17 de outubro de 1946, o governo provisório da República Francesa foi substituído pela Quarta República Francesa, que a partir de janeiro de 1947 teve Vicente Auriol como presidente e em 1949 se tornou um dos membros fundadores da OTAN. Os danos causados pela guerra à economia da França foram severos, e além das reservas de ouro, a França não tinha recursos suficientes para se recuperar sozinha. O país recebeu ajuda do Plano Marshall até 1951 e um auxílio adicional até 1954 para ajudar na sua guerra na Indochina. Nesse ano, a França foi derrotada pelas forças vietnamitas e após a Conferência de Genebra nesse mesmo ano, a colônia da Indochina francesa foi abolida. Em 1957, os estabelecimentos franceses da Oceania foram renomeados para a Polinésia Francesa. No ano seguinte, a Assembleia Nacional trouxe Charles de Gaulle novamente ao poder. Ele aboliu a instável Quarta República e fundou a Quinta República Francesa com uma presidência fortalecida. Em 1960, a França reconheceu a independência de todas as suas colônias na África, com exceção da Argélia, Comores e Djibouti. 2 anos depois, a Argélia também conquistou sua independência, após uma complexa guerra que levou a França a uma crise civil e política. No final da década de 1960, o crescimento econômico da França, embora forte, começava a perder força. E as 3 décadas de crescimento econômico terminou com a crise do petróleo de 1973, que aumentou os custos de energia e, consequentemente, de produção. No entanto, essa fase econômica na França foi menos turbulenta do que em muitos outros países, e no início da década de 1980, os salários no país estavam ligeiramente acima da média da Comunidade Econômica Europeia. Após a queda da União Soviética e o fim da Guerra Fria, as ameaças potenciais à França continental pareceram consideravelmente reduzidas. A França começou então a reduzir suas capacidades nucleares, e o recrutamento militar obrigatório foi abolido em 2001. A França tem sido alvo de organizações islâmicas, com destaque ao ataque ao jornal Charlie Hebdo em janeiro de 2015, que provocou as maiores manifestações públicas da história francesa, reunindo 4.400.000 pessoas, e os ataques de Paris em novembro desse mesmo ano, que resultaram em 130 mortes, sendo o ataque mais mortal em solo francês desde a Segunda Guerra Mundial. Atualmente, a França tem uma economia social de mercado, caracterizada por um envolvimento governamental considerável e setores diversificados. Durante 2 séculos, a economia francesa esteve consistentemente classificada entre as 10 maiores do mundo. Com um PIB nominal de aproximadamente 3 trilhões e 200 bilhões de dólares, a França é hoje a 7ª maior economia do mundo. Já o PIB per capita do país é estimado em cerca de 46.800 dólares, sendo o 22º maior do mundo. A França se destaca pelo seu sistema de saúde, educação pública de qualidade e um estilo de vida que valoriza o tempo livre e o convívio social. O IDH da França é de 0,920, o que é considerado muito alto, sendo o 26º maior IDH do mundo.
E essa é a história da França, uma história marcada por guerras e revoluções que tiveram um grande impacto no mundo. Se você quiser conhecer também a história da Guiana Francesa, o maior território ultramarino da França, é só acessar o vídeo aqui na tela ou no link que está na descrição. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Um abraço e até o próximo vídeo.